Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, para a aula dessa semana do segundo ano de Sociologia, nós vamos continuar trabalhando com a ideia da diversidade, só que agora no aspecto da construção social. O que seria uma construção social? Todos nós somos frutos da nossa cultura, daquilo que aprendemos, daquilo que ouvimos e daquilo que vamos também fazendo parte em termos de transformação social. Eu diria, todos nós somos agentes sociais que, ora, sofrem efeitos da sociedade, ora, interferem na sociedade a partir do que produzimos e do que reproduzimos dentro da sociedade. A sociedade é exatamente assim. E esses relacionamentos que nós temos de interação com ela vai construindo ao longo da vida o que nós somos em termos de cultura. Se a gente pensar, cada um de nós é único, mas dentro da sociedade a gente passa a ser construído no que acreditamos, no que valorizamos dentro da sociedade. E aí é interessante pensar, por que se diz construção histórica social? Ou seja, quando nós estamos inseridos dentro da sociedade e percebemos que somos cidadãos, a gente vê que já tem todo um legado deixado pelos nossos antepassados sobre tudo que já foi construído, né, na história e que hoje em dia eu uso, né, do que foi feito como garantias e ganhos sociais. Então é muito comum a gente olhar muitas das vezes para a cultura do outro e achar aquilo diferente, né? E ter um estranhamento. Mas é justamente a partir daí que a gente começa a ter uma concepção que a minha cultura é diferente da do outro. E é a partir dessa diferença que eu percebo que cada cultura tem a sua importância, tem as suas peculiaridades, e é isso que remonta toda a identidade de um povo. Então, poderíamos dizer que a diferença cultural é um produto da própria história, porque cada indivíduo que vem de uma cultura, ele traz consigo, né, todo o hábito e costume que ele, de certa forma, foi aprendendo, foi educado a ser daquela forma e valorizar aquelas coisas. Um exemplo específico aí é se a gente tentar comparar a cultura indígena, né, à cultura do homem branco, vamos pensar assim, do europeu. É muito comum a gente estranhar, nossa, mas a vida indígena valoriza mais a natureza, né? O espaço ali do cultivo da terra, da agricultura, da caça, né? Por quê? Porque eles foram criados dentro desse hábito e costume. Já o homem branco tem o acesso ao mercado, à tecnologia, a uma série de coisas que parece que é de um outro contexto, mas que ambos têm uma cultura, né, de tamanha riqueza. Basta a gente entender essas diferenças e diversidades no sentido de ampliar cada vez mais o nosso olhar sobre como a cultura ela vai se diversificando mesmo, vai se transformando ao longo do tempo. E aí a gente pode pensar dentro da sociologia o que seria entender a sociedade no aspecto natural versus cultural. E aí é onde eu falava com vocês em sala, né, alunos? Que não existe nada natural, tudo é uma construção social e cultural. Se a gente pensar lá, lembra que eu falava com vocês que o hábito de se alimentar é natural do homem. Nós temos fome e ao ter fome eu quero me alimentar, não é isso? Só que o modo de se alimentar já não é natural. O homem já foi criando. Se a gente pensar que antigamente os homens mais primitivos, eles devoravam a comida e comiam com as próprias mãos, de forma bem instintiva, né? Igual os demais animais. Hoje em dia não, o homem já aderiu e já criou para si a ideia da mesa, né? Fazer refeições numa mesa, usar talheres, né? Depois fio dental, ou seja, tem toda uma etiqueta para o próprio ato de comer, né? A ideia da fala, a gente vai criando e aprimorando a nossa linguagem. Então tudo no homem vai passando por transformação. O homem, no primeiro momento, se vestia de animais que ele caçava, o couro, né? A roupa era isso. Agora a gente vai ver, tem roupa de tecido sintético, pano, algodão, enfim, malha, uma série de coisas que modificou, tirou do natural e inseriu o cultural. Então, por isso que é interessante pensar, nós somos seres culturais.
não mais naturais. Por quê? Porque a gente transformou a nossa natureza, trazendo aí invenções, criações que trouxeram mais comodidade, conforto, mas ao mesmo tempo nós distanciamos da nossa natureza, nos tornando seres sociais. Então é a partir daí, alunos, que a gente vai estudar um pouco a aula de hoje. A ideia da construção social, a ideia de que nós somos seres culturais e não mais naturais, e também a ideia do estranhamento. Então, desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.